Internautas, eu sou Lalo Moreira, CEO da gravadora E-Music Records. Eu também estou aqui na TV Relacionamento junto com o meu amigo Ken. Um abraço. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Já tivemos a oportunidade de trazer e bater um papo com esse grande profissional, César Franco. Tudo bom, mais uma vez, viu? Você é um cara que toda vez que a gente conversa, você tem coisas novas para nos fornecer. Isso aí. E hoje nós podemos bater um papo sobre uma coisa que já entrou nos nossos lares, que é a inteligência artificial. Opa! Queria que você falasse um pouquinho dela pra gente aqui e a gente bate um papo. Vamos lá, Kendi. Eu estou há muitos anos, né, nesse mercado de relacionamento entre as empresas, né, fornecendo desde gestão executiva, né, conforme você falou, e também envolvido em projetos de tecnologia em alguns segmentos, né? E como a tecnologia não para, né, ela vem evoluindo, né? Substituindo o homem, teoricamente. Isso. Né? Mas é uma discussão legal até para você chamar para a gente falar. Falando especificamente deste ponto, né, de inteligência artificial, pode ser que uma grande maioria das pessoas não saiba, esse não é um assunto novo. Né? É verdade. É um assunto novo. O termo inteligência artificial ele foi citado a primeira vez em 1956, né? Eu tinha 2 anos. Eu ainda não era nascido, para você ter uma ideia. Em 1956, esse conceito começou a ser discutido, enfim, por norte-americanos, né, para variar, né, e esses estudos vieram ao longo do tempo sendo desenvolvidos, né, na academia, né, que é um lugar que a gente está, né? Exatamente. A gente não sai da academia, a gente está envolvido na academia. E aí você vê que ao longo dos anos, por algumas limitações, né, de infraestrutura, não sei se a palavra de hardware, software, enfim, né, até de processamento de máquina, alguns conceitos não puderam ser implementados de maneira massiva, vamos dizer assim. Não tinha os chips, não tinha os chips, capacidade, enfim, né? Então, se você pegar a evolução do que vem acontecendo desde a década de 70 com tecnologia, né? Microsoft, processadores, evolução das máquinas, né? Não sei se você lembra, né? Nos primórdios das operações de atendimento, a gente não tinha praticamente ferramenta nenhuma. Só a URA, né? Só a URA. Era aquela URA lá básica, né? Isso. Né? O cliente digitava, às vezes não funcionava, né? E muitas vezes a pessoa confundia a URA, que é a resposta audível, que fazia a interação com o computador e dava a resposta, né? Daquele anunciador digital. Então, diz que 1, diz que 2, diz que 3, já achava que era uma URA. Você vê quanta limitação nós tínhamos, né? E o contingente humano para atender aquele volume era gigantesco, né? Por conta dessa limitação também de tecnologia. Sim. Né? Então, ao longo do tempo, as coisas vieram evoluindo, as máquinas vieram aumentou a capacidade de processamento, né? Não vamos nem entrar em computação quântica, né? Sim. É um outro papo que eu disse, né? Porque não tinha capacidade de máquina para fazer. Aí você vê as grandes investindo pesadamente, né, em Intel, IBM, enfim, né? Aí o que vem acontecendo? Não sei se você lembra, começaram as primeiras iniciativas em RPA e DPA. Isso. Né? As empresas começaram a utilizar algumas ferramentas para vender RPA e DPA para matar processos repetitivos, né? Em vários segmentos, RH, atendimento, enfim, né? Ao longo do tempo, isso começou a ser utilizado, aí vieram os bots, os famosos bots. Isso, que são robozinhos. Os robozinhos. Então hoje você é atendido por um robô nos primeiros níveis de atendimento, né? E às vezes você sabe que você está sendo atendido por um robô. Ou às vezes pensa que é uma pessoa. Ou às vezes pensa que é uma pessoa. E aí veio o grande boom de internet e o queijo mudou literalmente. Você sai do canal de voz, né, para os canais digitais. Então, por exemplo, meus filhos não aceitam ser atendidos mais por voz, em lugar nenhum. Só quer saber, pai, essa empresa aí eu tenho que ligar, Deus me livre. Né? Eles não sabem nem que é telefone fixo, né? É telefone fixo, né? Meu orelhão. O que
aquilo ali. Eu falei, é um orelhão que existia, tal, né? É verdade. Enfim, e isso é muito legal. E aí, se você me permite, eu, enquanto profissional, o que eu fui fazer nesses últimos 5 anos? Né? Para que ninguém me engane, né? Eu tenho essa coisa comigo. Meu pai falava assim, ó, vai estudar para ninguém te enganar, meu filho. Eu fui me especializar em engenharia de software na USP. Que legal. Aí deu um Deu upgrade, né? Também. Então, além de toda a trajetória, né, pessoal que eu tenho na academia, me permitam, né, sem falsa modéstia, eu fui me especializar em engenharia de software na Universidade de São Paulo, né? Justamente para quê? Para ter, além da experiência prática do dia a dia em projetos de tecnologia, fazendo relacionamento, vendendo, fazendo precificação, indicando para os clientes, né? Você ter capacidade técnica para saber do que você está falando e discutir de maneira certa, né? E indicar o remédio correto para determinada situação. Certo. Então, acertar o diagnóstico, né? Exato, por quê? Você vai em todas as empresas hoje e fala, cara, eu quero IA, eu quero inteligência artificial. Né? Tá bom, você sabe partindo de que princípio, qual a base de dados que você vai ter, enfim, qual é o arcabouço que existe hoje para que você utilize a inteligência artificial de uma maneira efetiva e não seja só mais um projeto que você vai gastar dinheiro sem ter efetividade ou trazer rentabilidade para você naquele determinado ponto. Sim. Né? E que resultados você Que quer? resultados você quer. Então isso é muito importante. Então quando você tem um boom nesse mercado aqui, principalmente no Brasil, você tem muita gente, me desculpem o termo, que é oportunista, né? Que não te conta muito bem a história direito e faz você, enfim, utilizar um negócio que talvez você não precise ou que talvez você precise, mas de uma maneira não tão legal. Né? Mas aí falando então da inteligência artificial hoje como ferramenta efetiva para as empresas, né, você tem que partir de algumas premissas para fazer essa implementação. Primeiro você tem que olhar para dentro de casa. Né? A inteligência artificial hoje, você tem vários motores de IA que são fornecidos pelas grandes empresas. Então você Sim. tem da própria IBM, você tem do Google, enfim, você tem da Amazon, né? Que são motores de IA que podem ser utilizados para atender a tua necessidade dentro da tua corporação. Sim. E aí o que acontece hoje, numa visão de cima do mercado? Você tem empresas que são especialistas. Eu sou uma especialista em entregar soluções de RH há muitos anos. Eu sou especialista em entregar soluções para o mercado financeiro já há muitos anos, seja de venda de produto, produtos antifraude, produtos de cobrança, enfim, né? Você tem várias situações. Você tem processos fabris hoje que dependem de validação da qualidade das peças, que antes eram feitas de forma manual. Sim. Você tem processos, enfim, na área da saúde que a inteligência artificial podem e ajudam de maneira muito efetiva. No direito hoje, isso já é uma realidade também no direito. As pessoas utilizando de inteligência artificial para análise de as processos leis e tudo mudam mais. toda hora. Isso, exatamente. Então ele te dá uma assertividade melhor. Isso. Então, por que eu estou citando esses diversos segmentos e estou falando dos motores de IA, né? Então imagina a seguinte situação: você tem lá um grande operador do mercado financeiro que precisa vender melhor para determinado segmento de clientes. Então o que a IA vai fazer? A IA vai pegar uma grande quantidade de dados, e aí vamos falar de Big Data, enfim, né? E vai analisar aquela quantidade gigantesca de dados e vai te dar cenários em cima daquela análise de dados que foram feitas para que você possa tomar uma decisão. Então não é uma coisa que é ainda preditiva, ela está olhando estes dados para que você tome uma decisão. Certo. Existe um modelo preditivo, mas aí é uma outra discussão. É uma outra discussão que envolve um outro papinho, mais para frente. Certo, legal. Né? Então, por exemplo, hoje você tem muitas empresas que não possuem esse histórico de dados, né? Sim. Que podem implementar IA, mas não consultando esse histórico dos clientes. Ela vai consultar uma base externa.
Ok, Entendeu? perfeito, sim. E aí, é esse o jogo que eu, como profissional, né, tenho que entender a necessidade do cliente, né, e falar para ele, falar, olha, considerando o teu cenário, o caminho é esse para você ter uma efetividade melhor, né? Agora, o motor que você vai usar de inteligência artificial pode ser N. Você tem vários motores. Né? E às vezes o seguinte, mesmo segmento, por exemplo, indústria, você vai usar coisas diferentes. Isso, por exemplo, para a indústria, né? Você pode ter IA analisando imagem muito rapidamente. Então, por exemplo, você tem uma linha de produção e lá sensores analisando imagem das peças e IA, que tem uma capacidade de processamento. Por trás tem que ter uma capacidade de processamento da imagem muito grande, né? Faz a análise daquele elemento e vai te dizer, olha, tem um problema, não tem um problema, a qualidade e tal. O rótulo está bem colado. Exato, ou tem enfim. Então, hoje, IA é uma ferramenta excelente, que vai estar trazendo benefícios para o ser humano, né? Mas precisa ter curadoria, precisa ter implementação correta, precisa ter indicação do remédio correto para as empresas que querem efetivamente, né, implementar. Então, hoje, no mercado brasileiro, você tem lá grandes empresas, grandes corporações que podem investir pesado nisso e tem áreas internas dedicadas, né, de tecnologia, com gente capacitada, com dinheiro de software, enfim, que sabem como contratar ou até desenvolver soluções internas. Né? Agora, você tem uma grande camada de mercado, né, de muita empresa que não tem esse budget interno e vão querer comprar a solução. E é aí que mora o perigo para esse empresário. Né? Como ele vai contratar isso, que ferramenta, que motor ele vai buscar, que efetividade ele pode querer trazer com aquela ferramenta, né? Para que não seja não entre água no chope, entendeu? Assim, o mais duro é assim, você visita uma empresa dessa, ele fala assim, olha, eu quero, mas eu não sei o que eu pode. Aí você tem que começar do zero, né? Fazer isso, tudo. Mas tem que acertar o diagnóstico, que aí as coisas... Por exemplo, no segmento de contact center hoje, de relacionamento, né? Tem muita empresa, a maioria dos contact centers grandes, que tem grandes volumes de interações, sejam elas de canal de voz ainda que existem, ou os famosos chats, WhatsApp, enfim, né, que hoje é o grande volume dos atendimentos estão migrando para essas plataformas, que estão utilizando ou querem utilizar de maneira efetiva IA, né, para tratar esses atendimentos e dar uma resposta melhor para o cliente e ter uma jornada melhor. Né? Isso é importante porque assim, se o IA analisar os motivos das chamadas, você pode já começar a dar essas respostas aí, se a quantidade de dúvidas é tão grande e a resposta é simples, o IA já pode ir ajudando. Então, mas é o que eu estou te falando, sempre com base em acontecimentos. Ainda, né, com esse determinado perfil. Então eu tenho recebido algumas solicitações, algumas demandas que falam, que um modelo preditivo. Olha, é um pouquinho mais complicado, porque você vai ter que desenvolver uma inteligência. Aí tem uma outra conversa. Né? Porque, na verdade, o que é um modelo preditivo? Né? É você ter análises matemáticas em cima de determinadas situações, né? Aí eu não vou entrar no tecnês da coisa, né? Que te dá um modelo preditivo que atenda a um determinado comportamento lá na frente, mas você precisa partir de algum lado também, né? Ou então você precisa ter um grande conhecimento daquele mercado específico para saber onde buscar outras informações. Então, se você imagina o seguinte, fazendo uma brincadeira aqui, mas não me entenda mal, por favor. O que tem a ver o preço da soja com a guerra da Ucrânia? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? O que tem a ver o preço do petróleo com a guerra do Oriente Médio? Tem tudo a ver. São conclusões lógicas. Mas existem N outros fatores que estão ligados a essas coisas que precisam ser considerados.
não é só questão da guerra. Verdade. Tem preço internacional de frete, cotação de determinada moeda em determinada região que aquele empresário tem negócio, na logística, se é capitalizado ou não, enfim, tem uma série de outras coisas que tem que ser analisadas, que pode analisar, mas passa por um processo de como fazer isso, não é tão simples, você entende? E as instituições financeiras estão usando bastante. Muito, as instituições financeiras estão utilizando bastante, mas entra nisso que eu te falei, são empresas que têm capital para investir pesado em áreas internas que têm essa inteligência, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui voltando lá para monitor, vamos falar de monitoria de qualidade. Certo. O que está acontecendo hoje? O pessoal pega, né, as interações, transcreve essas interações para um modelo de dado que a inteligência artificial consegue ler. Então, por exemplo, se é uma interação de voz, transcreve para texto. Se é um texto, já está transcrito, não precisa fazer nada. Leva isso num determinado formato para um motor de inteligência artificial que se adequa àquele perfil de operação ou de negócio. E esse motor pode ser de qualquer fornecedor. Você entende? Certo, entendi. Desde que se adeque àquele perfil de negócio, e aí entra o papel da empresa que está vendendo essa solução, né? E aí IA te dá uma resposta muito rápida. E mais confiável também. E mais confiável também, com base na análise de dados. E aí passa por um processo de curadoria, utilização do motor de busca. Então, as empresas hoje que estão oferecendo esse tipo de solução estão utilizando os motores de inteligência artificial dos grandes fornecedores, né? Em consoles que conversam com esses fornecedores de IA. Beleza. É isso. Ô César, nós estamos em instantes finais. Poxa, passou rápido. Outras vezes, para a gente falar dos novos desenvolvimentos aí, tá bom? Vamos falar, tem muito assunto para falar, né? E à medida que as plataformas vão evoluindo, principalmente em relação a processamento, Big Data, enfim, né? Vai ser bem legal. Os meus netos vão ser muito impactados, os seus também. É verdade. Legal. Você quer deixar alguns contatos aí? Nós vamos escrever aqui também. Não, fica à vontade para entrar em contato comigo, né? Naquele famoso e-mail, casfranco@hotmail.com. E a minha principal rede social, né? Que eu tenho muito orgulho da minha rede social, é o LinkedIn. Né? Ok. Eu estou lá desde 2003, tem lá praticamente 20 mil pessoas que se relacionam comigo lá via LinkedIn, né? Então é o que eu digo, né? A gente não ganhou dinheiro, né, Kendi? A gente tem o nome e a experiência profissional. Verdade. E está à disposição de todo mundo aí. Tá ótimo. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigado mesmo, eu que agradeço mais Então, uma oportunidade. Os agradecimentos então a esse fantástico profissional César Franco. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.